Olá, para você que vai assistir no replay. Hoje a gente vai ter mais um Minuto TN porque eu botei a enquete, vocês votaram e a maioria decidiu, faz hoje sim. Então eu estou aqui para mais um Minuto TN. Vou esperar só um pouquinho o Instagram avisar que já estamos ao vivo. Deixa eu mandar aqui uns aviãozinhos para chamar alguns coleguinhas. Vamos lá. Ó, já entrou uma galera aqui. Oi, Nessa, Marcelo, Cris. Oi, Sandra. Hoje eu tô num lugar diferente. Eu tô aqui na casa de uma amiga. Como eu prometi pra vocês que a gente ia fazer o Minuto TN de hoje, alguém pode só me sinalizar, por favor, se o áudio tá bom. Vocês estão me ouvindo bem? Só me sinalizem, por favor, se o áudio tá bom. Hoje a gente vai falar de um tema leve, tá? Eu pensei em a gente falar... Oi, Jéssica! Minha florzinha, me diga aí se o áudio tá bom, se tá me ouvindo bem. Oi, Jaque. Ah, perfeito, Nessa. Obrigada, minha querida. Obrigada, Jadson. Gente, olha só. Olha o tema que eu pensei a gente falar hoje. Como hoje é Páscoa, domingo de Páscoa, eu pensei em falar num tema leve, tranquilo. E me veio à cabeça uma coisa que sempre vira e mexe acontece comigo na prática clínica. Quando eu tô atendendo idosos, tá? Seja no hospital, seja no ambulatório. Quando a gente trabalha com idoso, a gente nunca trabalha só com o paciente. A gente trabalha sempre com o familiar, porque tem os filhos, né? De quem, se for um idoso que tem filhos, os filhos estão sempre envolvidos no processo do cuidado. Se tem um cuidador, a gente precisa também lidar com o cuidador. E uma coisa que sempre as pessoas me queixam é assim, eu não sei se você, nutricionista que está aqui me assistindo, já deve ter escutado. Ah, mas ele é muito teimoso. Ela é muito teimosa. E foi uma coisa que a gente ouviu muito na pandemia. O idoso é muito teimoso, né? Porque era para o idoso ficar dentro de casa e ele ia para a rua fazer as coisas que não era para estar em casa. Vocês que estão aqui me assistindo, em algum momento já atenderam alguém, ou até na família mesmo, avô, avó, tio, tia, mãe, pai, mais idoso, que perceba, fala, ah, ele é teimoso. E isso é uma coisa assim bem interessante, que uma coisa que eu aprendi estudando gerontologia. Que na verdade, gente, não é bem assim, né? Não é o idoso que é teimoso, não é todo idoso que é teimoso ou teimosa. Eu acho que é importante, e a gerontologia, estudar não é, Jadson? Sim, né? Exatamente. Eu escuto com muita frequência. Oi, Alex, seja bem-vindo. E isso é uma queixa muito comum dos familiares, dos cuidadores. E eu queria explicar para você que vai, possivelmente... Gente, quem nunca atendeu idoso, nutricionista, um dia vai atender, porque a tendência com o processo de envelhecimento humano é a gente ter cada vez mais demanda desse público, ok? Então, isso faz parte de um comportamento do processo de envelhecimento. Primeiro que, quando as pessoas estão mais velhas, nós jovens, e eu vou me incluir nisso, a gente tem a arrogância de achar que nós sabemos o que é melhor para o idoso, e que o idoso não tem capacidade mais de escolher o que é melhor para ele ou não, tá? Isso é forte, é impactante. E isso acontece muito. Claro que é muito interessante que a gente saiba que quando a gente envelhece, eu ainda não cheguei lá, mas os relatos dos idosos que eu tenho, de pessoas com 85, 90 anos, que eles dizem o seguinte, olha, Tati, tá, eu sei que eu tô envelhecendo, mas eu tenho a sensação que na minha cabeça é como se eu não tivesse envelhecido. Claro, às vezes eu quero fazer alguma coisa mais rápido, meu corpo não responde. Eu quero correr mais rápido, meu corpo não responde. Mas a sensação que eu tenho é que eu não envelheci. E essa sensação de que não envelheceu pode de fato levar o idoso a passar por alguns riscos.
E aí a gente tem que ter essa visão, que é importante até para prevenir complicações, prevenir queda, prevenir acidentes. Mas é importante que a gente saiba, gente, que o idoso é uma pessoa que tem, se ele está lúcido e orientado, se ele é capaz de gerir seu dinheiro, se ele é capaz de tomar seus remédios sozinho, se ele é capaz de resolver seus problemas, ele tem autonomia, pela sua vida, ele também tem autonomia para tomar decisões. E é uma parte difícil da gente aceitar. Uma coisa extremamente importante: toda pessoa, e isso não é só o idoso, a gente quando vai para, a não ser que a gente esteja numa condição de doença mais avançada e que o profissional diga assim, ou você faz isso ou você vai morrer, e aí se eu não quero morrer, obviamente eu vou fazer aquilo que o profissional está me mandando. Mas quando a gente vai para um nutricionista, por exemplo, para uma questão de prevenção ou de controle, então eu vou fazer uma dieta porque eu preciso controlar meu diabetes, minha hipertensão, eu preciso comer menos sal, eu preciso trocar tal alimento. Isso, para que o idoso ele consiga cumprir, ele precisa entender o porquê que aquela mudança é importante para ele. E aqui que está o pulo do gato na questão da gerontologia. É a gente conversar com o idoso, a gente entender o que vai motivar ele a aceitar ou não a mudança. E eu vou contar para vocês uma história que eu gosto de contar nas minhas aulas. Os meus alunos sempre se divertem com essa história. Olha só, eu tive um paciente que ele chegou para mim, um idoso jovem, tá? 61 anos. E ele estava com diabetes descompensado, ele estava com a pressão descontrolada e ele estava obeso. E, ou seja, uma bombinha relógio, tá? E aí ele já tinha ido ao médico, o médico já tinha passado o medicamento, ele estava tomando os medicamentos para fazer o controle da glicemia, do controle da hipertensão, mas ele não conseguia cumprir as mudanças alimentares. E aí, ao invés dele melhorar, ele só estava piorando e cada vez mais estava aumentando a necessidade dos medicamentos aumentarem a dosagem, associar, né, os medicamentos e só piorando o quadro. E aí, gente, olha que interessante. Beijo, Fábio, saudade de você. Ele chegou para mim no consultório com uma mulher 20 anos mais jovem do que ele. Gente, presta atenção. Um idoso de 61 anos com uma mulher 20 anos mais nova do que ele. Aí, nesse momento, eu falei, bom, ele gosta de namorar, né? Uma novinha. Aí, quando eu pedi pra esposa deixar nós dois a sós um minuto, e eu conversei com ele, eu falei assim, olha só, eu vou falar bem direto, eu vou ser bem direta e objetiva com você. Você tá tendo dificuldade de controlar a glicemia e o açúcar alto no sangue é totalmente inflamatório. E você sabe o que o sangue doce, né? Assim, falando de uma linguagem mais simples, esse sangue doce vai inflamar seus vasos sanguíneos e vai começar a matar seus vasos sanguíneos pouco a pouco. E adivinha qual local que precisa de muito sangue para circular? Exatamente, para o senhor ter ereção, para o senhor satisfazer a sua esposa 20 anos mais nova, o senhor vai ter que cuidar da sua circulação, senão o pênis não vai ficar ereto. Gente, ele me arregalou um olho assim, ó. Ele se assustou, porque ele disse que nunca tinha escutado isso. Eu falei, mas pesquise na internet, então, o que a glicemia descompensada e a pressão descompensada faz. Começa a ir matando os vasos sanguíneos. Por isso que a pessoa diabética, ela fica cega. Por isso que a pessoa diabética se fere e não consegue cicatrizar. E começa a perder partes, né, amputa. Justamente porque ele tem um processo inflamatório crônico dessa circulação e não consegue cicatrizar. Então eu comecei a falar isso pra ele começou a me arregalar um olhão. Eu falei, então, se o senhor quiser manter aí sua virilidade ativa
Então você vai ter que mudar o seu comportamento alimentar, senão você vai acabar perdendo sua novinha, né? Porque uma mulher 20 anos mais nova com o seu vai ficar com o seu broxa, não vai. Ô, gente, eu vou dizer pra vocês que foi uma estratégia de choque e funcionou. Minha gente, ele mudou, eu vou dizer, do vinho pra água, né? Ele mudou, ele passou a cumprir melhor as mudanças alimentares, ele passou a se sentir melhor e obviamente depois eu perguntei, né? E aí, tá tudo certo? Ele tá tudo ótimo. Falei, então mantenha os cuidados. Então é isso, eu contei essa história, né? E sempre que eu conto essa história nas minhas aulas, meus alunos se divertem, dão risada. Por quê? Para exemplificar que a gente precisa, muitas vezes, identificar qual é a motivação do paciente. No caso desse homem, a motivação dele era a virilidade. Foi uma das motivações para ele mudar, dar o start do comportamento alimentar. E fora que já usei de outras estratégias também com pacientes, e eu gosto de falar essas coisas nas aulas que eu dou, porque também é uma ideia de você trabalhar, né? Mas o idoso, ele pode ter várias outras motivações. Então a motivação, ele tem um neto que vai nascer, então ele quer participar da vida do neto, ele quer ter mais força, mais vitalidade para poder cuidar do neto. Então, enfim, tem várias coisas que a gente pode usar, e isso, gente, eu aprendi muito, claro, em todos os meus anos de atendimento com idosos, que é um público que eu gosto de trabalhar, mas também tem a parte da ciência, né, da psicologia do envelhecimento humano, que foram conhecimentos que eu adquiri estudando na gerontologia e que eu aplico nas estratégias de conduta nutricional. Então foi esse tema que eu vim falar sobre hoje, né? Teimosia no idoso, que nem sempre é assim. A gente precisa, de fato, mostrar para ele que aquela mudança na alimentação, no comportamento alimentar, vai trazer benefícios para ele. E se a gente consegue mostrar isso, gente, a gente traz o paciente para o nosso lado. Tati, dentro do hospital isso é possível? Óbvio, gente, a gente visita o paciente ali quase todos os dias. Nessas visitas você consegue ver se o paciente tem resistência das mudanças, que ele começa a reclamar, né? E começa a não aceitar as estratégias nutricionais e isso tudo prejudica o tratamento. Então, o idoso que está dentro do hospital, que ele quer ir para casa, você pode usar isso como estratégia para ajudar, fazer com que ele dê o start para ajudar no processo do tratamento alimentar, tá? Então, essa foi alguma das coisas que eu trouxe para vocês hoje no nosso Minuto TN. E eu espero que vocês tenham gostado. E rapidinho, né, como eu falei para vocês, nosso Minuto TN foi bem rapidinho. Gente, eu deixei uma caixinha de perguntas. Feliz Páscoa, Nivinha! Um beijo pra você, minha amiga. Saudades de você. Eu deixei uma caixinha aberta. Oi, Barbinha! Coisa linda você aqui. Feliz Páscoa, gente. Hoje é um dia especial, né? Pra quem acredita nisso. É um dia que a gente entende que a vida vence a morte, né? Processo de ressurreição. Isso pra mim é importante. Principalmente porque eu já perdi meu pai e minha mãe, então saber que a morte, de certa forma, é só uma etapa e que não é um ponto final, é uma vírgula, isso me traz muito conforto, tá? E eu acredito que para muitas pessoas que já perderam, né, seus entes queridos. Então, Feliz Páscoa para todo mundo. E, por favor, quem puder, vá lá na caixinha que eu deixei nos stories, coloque sugestões para o Minuto TN, para a gente vir aqui discutir, falar sobre temas na área da nutrição hospitalar, da área da gerontologia, e eu poder contribuir com vocês, né, com a formação do raciocínio clínico. É esse o meu objetivo também, tá? E ajudar vocês na assistência. Gente, lembrando que essa semana, agora que começa, né? Hoje começa a semana, eu vou fazer uma aula totalmente gratuita e online, vai ser uma aula fechada. E nessa aula eu vou falar para você como é fechar o diagnóstico nutricional do idoso
e evitando os principais erros que acontecem na prática clínica. Se você quiser participar dessa aula, que vai ser gratuita e fechada, ou seja, só quem se inscrever que vai receber o link, é só ir aqui nessa bolinha aqui que tem minha foto, clica, vai lá, você vai ser direcionado para o meu perfil, onde tem o link, você clica e vai ter lá aula gratuita e fechada. Preenche o formulário e aguarde e confie, dia 20 estaremos juntos nessa aula que eu prometo para vocês que vai ser muito conhecimento que eu vou entregar para vocês de forma gratuita, tá? Espero vocês então. Um beijo grande, meus amores. Fiquem com Deus.